Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a linguagem da teologia, a postura que a gente precisa ter quando a gente se propõe a fazer teologia. Antes de falar da linguagem da teologia propriamente, a gente precisa distinguir dois tipos de linguagem. Um tipo de linguagem que eu estou chamando de linguagem neutra ou descritiva é a linguagem que a gente usa quando a gente fala a partir do lado de fora de um assunto, como se a gente estivesse a uma distância observando um objeto. Essa é a linguagem, por exemplo, que a ciência procura usar, né? A ciência tenta descrever os objetos de estudo de uma forma neutra, como se estivesse do lado de fora observando um objeto. O oposto disso seria a linguagem pessoal, que eu estou chamando aí, ou linguagem apropriativa, que a gente usa quando a gente torna o assunto pessoal, quando a gente fala a partir do nosso relacionamento com ele. Aí o assunto já não é mais um objeto de estudo, mas é algo com o qual a gente se preocupa, com o qual a gente se relaciona, né? Um exemplo pode deixar isso claro. A gente poderia falar sobre a morte usando as duas formas de linguagem. Se a gente usar a linguagem neutra para falar sobre a morte, a gente estaria descrevendo os processos clínicos envolvidos, quais as características que um corpo precisa ter para ser considerado morto. Novamente, esse é o tipo de linguagem que a ciência usa. Isso poderia ser útil para um curso de medicina, por exemplo. Descrever os processos clínicos envolvidos na morte. Isso é linguagem neutra. O oposto disso seria a gente falar sobre a morte considerando que ela nos afeta. Nós nos sentimos mal quando alguém morre e nós mesmos nos emocionamos, possivelmente com emoções diferentes, mas nós nos emocionamos quando pensamos na nossa própria morte. Ou seja, e se a gente fala da morte desse jeito, a gente está usando a linguagem pessoal, a gente está se apropriando do conceito. A morte deixou de ser um objeto de estudo distante e a gente passa a falar sobre ela a partir do nosso relacionamento com ela. Ela é algo que nos preocupa, algo que a gente se relaciona com. Então, isso é o uso da linguagem pessoal, né? E a gente quer pensar qual dessas duas linguagens a gente deve usar para a teologia. Para isso, antes, a gente precisa lembrar que a tarefa do teólogo, como a gente viu em outros vídeos, é encontrar na Bíblia a resposta para suas perguntas. E a gente então pode se perguntar qual é o tipo de linguagem que a Bíblia usa para falar sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Você deve lembrar que falar sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele é teologia. Então, qual é o tipo de linguagem que a Bíblia usa quando fala sobre conceitos teológicos? Essa é uma pergunta. E a gente pode pensar a respeito disso um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente precisa observar que a Bíblia usa linguagem pessoal. Talvez o exemplo mais clássico disso sejam os Salmos, né? Veja aí o Salmo 18, o salmista diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Veja, o salmista está comparando Deus com uma rocha. Uma rocha é algo firme, algo imutável. Então, será que o salmista está falando sobre o conceito teológico de que Deus é imutável? Não. Se a gente lê o Salmo, honestamente, a gente não vai ver isso. A gente não vai ver um conceito teológico de imutabilidade de Deus. Porque não é isso que o salmista está falando. O salmista não está dizendo Deus é uma rocha ou Deus é rocha. Não. O salmista está dizendo o Senhor é a minha rocha. Para mim, ele é uma rocha. Todas as vezes em que eu precisei, Deus estava lá para me segurar. E ele repete isso ao longo de todo o Salmo. O Senhor é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio. E por isso eu te amo. Quer dizer, ele está falando a respeito de Deus, ele está falando conceitos sobre Deus, sobre o relacionamento dele com Deus, mas ele está falando tudo isso a partir do relacionamento que ele tem com Deus, de dentro do relacionamento. Ele está usando uma linguagem pessoal ao falar sobre isso. Os salmos são um exemplo disso, mas a gente pode encontrar esses exemplos em diversos outros livros, em diversos outros textos da Bíblia. Agora, por outro lado, a Bíblia muitas vezes também usa linguagem neutra para falar sobre esses assuntos.
A gente pode encontrar exemplos disso na carta aos Romanos, na carta aos Hebreus. Veja aí, por exemplo, esse exemplo da carta aos Romanos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo está falando sobre os atributos de Deus, ele enumera os atributos que ele quer falar, ele está falando do eterno poder de Deus, da natureza divina, e ele fala que esses atributos têm sido vistos desde a criação, por isso esses homens, eles são indesculpáveis. Agora veja, Paulo está incluído nesses homens. Paulo também é um homem e também é indesculpável, mas ele não fala disso a partir do relacionamento dele com os atributos de Deus. Ele fala esses homens, eles são indesculpáveis. Não, nós somos indesculpáveis. Então ele está usando uma linguagem neutra, né, para falar sobre os atributos de Deus. Então o que a gente percebe aí é que a Bíblia usa tanto linguagem pessoal em alguns textos, como também usa linguagem neutra em outros textos. Então, qual seria a linguagem apropriada para a teologia? A princípio, alguém poderia pensar que a linguagem apropriada para a teologia é a linguagem neutra, porque essa deve ser a linguagem do teólogo. E, de fato, muitos teólogos do passado propunham tratar a teologia como uma ciência, dizendo que a gente deve usar na teologia os mesmos métodos científicos que os cientistas usam para fazer suas investigações. Então, se a gente vai tratar a teologia como uma ciência, a gente vai usar a linguagem neutra o tempo inteiro. Mas qual o problema disso? Qual o problema da gente usar a linguagem neutra para falar de teologia? Eu vejo particularmente dois problemas com isso. O primeiro é que isso não faz jus à forma como a própria Bíblia fala de Deus. A gente acabou de ver que a Bíblia, quando fala de Deus, usa os dois tipos de linguagem. E se a tarefa do teólogo é encontrar suas respostas na Bíblia, a gente precisa usar os dois tipos de linguagem que a Bíblia usa, não apenas a linguagem neutra. E o segundo problema com isso, talvez o principal problema, a meu ver, é que se a gente usar uma linguagem neutra para fazer teologia, o nosso modo de fazer teologia vai ser diferente do ensino da própria teologia. Porque na teologia a gente vai ensinar que Deus é o ser supremo, é digno de todo louvor, é digno da nossa adoração, é digno do nosso amor, é o ser que a gente precisa amar. No entanto, quando a gente fala desse Deus, a gente fala de maneira fria, distante, e aí o modo da gente fazer teologia vai estar sendo incoerente com o ensino da própria teologia, se a gente fica usando apenas a linguagem neutra o tempo todo. Então a gente podia correr para o outro lado. Então vamos tentar construir uma teologia usando apenas linguagem pessoal. Vamos ignorar todas as vezes em que a Bíblia fala usando linguagem neutra e vamos usar apenas linguagem pessoal. Mas novamente, a gente teria um outro problema aí. O outro problema é que a linguagem pessoal é relativa, ela é subjetiva, ela depende do meu relacionamento com Deus, que pode ser diferente do relacionamento que você tem com Deus ou que outra pessoa tem com Deus. E, por outro lado, a Bíblia precisa tratar, a teologia precisa tratar de assuntos absolutos, de assuntos objetivos, porque a Bíblia fala, sim, de verdades morais absolutas e objetivas que estão fora de nós. Então, a gente não pode ficar o tempo todo usando linguagem relativa e subjetiva. Existem verdades morais absolutas e a gente precisa falar a respeito delas. Então, a conclusão que a gente tira é que, para fazer teologia, a gente precisa dos dois tipos de linguagem. A gente vai ter que usar a linguagem neutra para descrever os assuntos teológicos, para falar das verdades absolutas que estão subjacentes à própria Bíblia. Mas a gente também vai ter que usar a linguagem pessoal, porque esses assuntos teológicos precisam nos afetar, porque a gente precisa muitas vezes mudar de comportamento a partir das conclusões que a gente chega sobre esses assuntos teológicos. Então a gente também vai ter que usar a linguagem pessoal, não apenas a linguagem neutra. A teologia precisa fazer o uso das duas linguagens.
E nisso a nossa teologia aqui pode estar sendo um pouco diferente de algumas outras teologias que você vai ver por aí, no fato de que a gente vai tentar usar os dois tipos de linguagem. Não apenas uma linguagem científica, neutra, mas também uma linguagem pessoal. Toda teologia é teologia prática. Toda teologia é teologia para a vida e precisa afetar a nossa vida. Uma forma talvez um pouco filosófica de dizer isso é dizer que a essência de Deus orienta a nossa existência, ou seja, aquilo que Deus é orienta a forma como a gente se comporta, a forma como a gente toma as nossas decisões. A essência de Deus orienta a nossa existência. Existe uma essência, existe uma verdade absoluta e objetiva fora de nós, em Deus. E essa verdade precisa se transformar em decisões, em comportamentos concretos da nossa parte no aqui e agora. Ou seja, a essência de Deus está orientando a nossa existência. Por isso a gente precisa da linguagem neutra para falar da essência de Deus e precisa da linguagem pessoal para falar sobre o comportamento e o nosso comportamento, sobre como essa verdade absoluta nos afeta no aqui e agora.